Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero comentar sobre a questão do gramado sintético, né, que pegou fogo aí no futebol brasileiro nessa última semana. E a minha camisa é justamente para provocar, né, porque o Botafogo foi um dos times que ficou, entre aspas, do outro lado, né, junto com o Palmeiras e o Atlético Paranaense, se eu não me engano, né, que são os times que usam grama sintética, né, nos seus estádios. E, enfim, já vou logo dizendo que eu sou a favor, né, de uma padronização para gramado sintético. Calma que vai fazer sentido, tá? Enfim, eu peço que... não tô falando que todo mundo que vai ver esse vídeo vai ver dessa forma, mas que não encare de maneira clubística, né, clubista. Enfim, não olhe com esses olhos, de verdade. Posso te garantir que não tem nada de clubista aqui. Mas, enfim, você é livre pra acreditar no que você quiser. Mas, enfim, a premissa de uma conversa é que você encare o seu... de um debate, né, de uma conversa, né, de maneira geral. É que você encare o seu interlocutor como uma pessoa honesta, né? Como se ele estivesse ali realmente para expor o seu ponto de vista de maneira sincera e tal, e não com nenhum interesse por trás, né? Enfim, o ponto é o seguinte, o esporte futebol ele se torna mais interessante de se assistir, digamos assim, né? Fica algo mais legal, um evento que prende a atenção das pessoas, que gera mais engajamento, quando ele tende a ser mais rápido, mais dinâmico, né? O basquete, assim, por exemplo, eu estava falando do futebol, mas o basquete, assim, por exemplo, né? Então, a gente gosta, né? De regra, a gente gosta quando os jogos são lá e cá, velozes, pegados, né? São os jogos mais interessantes, assim, do ponto de vista geral. Não necessariamente vão ser os melhores jogos do ponto de vista tático, ali, do refino tático, né? Pensa, por exemplo, no Barcelona do Guardiola. Não era um time muito... Foi o melhor time que eu vi, tá? Não era um time muito vertical, muito veloz, né? Mas era um time muito legal de se ver jogar à época. Talvez, inclusive, o City do Guardiola, né, fosse o City de 17 e 18, por exemplo. Que pra mim foi o segundo melhor time que eu vi jogar e talvez fosse até mais... não sei, mais interessante, fosse um jogo até mais legal de se ver, essa é a palavra mesmo, mais legal ali, mais empolgante de se ver do que o do Barcelona, do Guardiola, né, porque tinham elementos de mais verticalidade ali do futebol, que é mais intenso, físico, né, óbvio, né, sustentado por uma qualidade de troca de passe ali, técnica e tática muito, muito forte, muito presente, né. Mas enfim, via de regra, para o público geral, um jogo legal é um jogo veloz, lá e cá, rápido, que acontece muita coisa, né? Tem muitas ações por minuto, digamos assim, né? E para isso você precisa de condições, né, técnicas, mecânicas, que eu quero dizer, né? Da infraestrutura do jogo, né? Então você tem a questão do calendário, né? A questão do preparo dos jogadores e talvez o principal, assim... mais próximo, né? O que mais possibilita que o jogo seja jogado no nível alto é um bom gramado, né? E aí nas principais ligas do mundo, Premier League, a Bundesliga, a Liga Espanhola, não sei se a Ligue 1 é assim também, né? A Liga Francesa, mas a Champions é assim, né? Os gramados são tapete, né? A gente brinca, né? É um tapete, né? Praticamente um tapete. A questão é que isso no Brasil é impossível de fazer, assim. Impossível entre aspas, mas assim, é um custo que não compensa, né? Porque enxergando o futebol como um negócio, não é ter um bom gramado que vai fazer as pessoas assistirem, assim. No caso, você contratar estrelas, jogadores de mais brilho, né, do ponto de vista do negócio, é mais lucrativo, é mais vantajoso, é um investimento mais atrativo do que você ter uma boa condição técnica para o jogo acontecer, né? Não que não seja importante, mas é menos importante que essa questão dos ídolos, dos nomes, né? Do Coutinho, Payet, Neymar, essas contratações bombásticas, né? Nomes grandes mesmo, né? Isso chama mais atenção, né? Do que você ter toda uma infraestrutura por trás, né? E aí, assim, quando a gente trata de investimento, o cara investe naquilo que é relativamente mais atrativo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o custo relativo, digamos assim, para se ter um gramado como o da Europa não compensa, né? Porque a moeda é fraca, então fica difícil de você importar aquelas máquinas super modernas de cortar grama. Os profissionais não estão
a altura dos da Europa, a gente não tem know-how disso como eles têm, sei lá, a própria questão do... como é que eu posso dizer? Enfim, agora eu me esqueci o que eu ia falar, mas a gente não tem essa... Não é favorável pra gente buscar isso, né? Buscar ter um gramado de excelência, né? Não faz sentido econômico nenhum pensando que o futebol é um negócio, entende? Se os clubes preferem fazerem contratações bombásticas, é porque isso atrai mais, né? Do ponto de vista do negócio, né? E atrai mais mesmo, gente. A verdade é essa, né? O cara que vai assistir futebol eventualmente, por que a Copa do Mundo é tão assistida? Porque você tem a reunião de todos os craques do mundo, né? Às vezes o jogo pode até ser ruim, jogo de Copa, mas as pessoas estão assistindo por quê? Óbvio, entre outros motivos, porque é muito tradicional, porque é a Copa do Mundo, é o nome, né? São todos os times do mundo, tem essa coisa de união mundial, né? Essa coisa da unidade. E também porque você vê todos os craques reunidos. Também não, eu diria que o principal é esse, assim, né? E não porque o gramado é bom ou porque as condições de jogo são boas. Isso é num nível um pouco maior de... um cliente um pouco mais fiel, digamos assim, né? Então faz todo sentido que os clubes prefiram investimentos em jogadores do que necessariamente nas condições, né? E aí, enfim, voltando, né? Então, as circunstâncias não são favoráveis pra gente ter um gramado tapete como na Europa. Como eu falei, né? A gente não tem dinheiro para comprar máquina, não tem know-how, os profissionais não são tão qualificados assim. Lembrei que eu ia falar, as técnicas de manutenção no gramado a gente não tem tanto acesso, não tem tanto conhecimento delas assim, né? Ou se tem, de novo, não dá para aplicar porque os custos são proibitivos. Isso aí é uma análise econômica mesmo, né? E aí qual é a alternativa viável, né? Para você ter um evento, a prática esportiva sendo performada, sendo praticada, aí a redundância, de maneira mais interessante, assim, que mais chama atenção, é o gramado sintético, que vai tornar o jogo mais veloz, mais dinâmico ali, né? E aí o ponto, aí que entra a questão, por que eu defendo que seja padronizado como grama sintética no Brasil, né? O primeiro argumento é esse, econômico. A gente não tem condição de ter um gramado como Premier League, La Liga e Bundesliga, né? Não tem condição no sentido de que o custo não compensa, né? Do ponto de vista do negócio, né? Tem outra prioridade que é justamente você chamar as estrelas, né? Isso que chama mais a atenção das pessoas, chamar as estrelas, né? Isso digamos que é o principal, né? É isso que chama, é isso que chama o cliente, digamos assim, atrai o cliente, né? Isso que gera pedido. E a segunda coisa seria essa questão do gramado. Se padronizasse como grama sintética, ia se criar toda uma economia por trás da grama sintética. Então é desenvolver... A FIFA já tem os padrões de grama sintética deles lá, mínimos, para que o jogo possa acontecer, o jogo possa ocorrer de maneira oficial, digamos assim, né? Ele já tem, né? Mas assim, no Brasil, por exemplo, se fosse um negócio padronizado, olha, pensa na quantidade de oportunidade assim, de negócios, né, e de desenvolvimento nesse setor específico que ia acontecer. Aí eu tava pensando aqui, imagina uma grama sintética que tem um acolchoado por baixo, né, para simular ali eu ia falar fofura, mas não acho que seja essa a palavra. Mas enfim, ia deixar menos duro, menos rígido, né, o piso de grama sintética, né? Ou, por exemplo, uma chuteira... Já tem chuteira especializada em society, mas assim, com essa demanda maior, talvez a tecnologia evoluísse para se tornar tipo assim, uma chuteira que tem o mesmo efeito de uma chuteira de campo, né? Com melhor amortecimento, que te dá melhor agilidade, melhor sustentação, né? Outra coisa que eu pensei, tipo assim, gestos técnicos dos jogadores, né? Específicos para o gramado sintético, né? Então, por exemplo, eu vi no vídeo do Rica Perrone de que os jogadores reclamam que na hora de você parar é diferente, você para de maneira mais brusca, e aí isso arrebenta o joelho do jogador. Então, óbvio, né? Com gramado sintético de mais qualidade, com acolchoado, com uma chuteira melhor e com um preparo físico mesmo, assim, dos gestos que o jogador vai fazer, né? O cara pode desenvolver uma técnica lá de deslize, uma técnica de corrida, uma técnica de girar,
que vá ajudar o jogador nesses lances, por exemplo, né? A técnica certa do cara dar um carrinho para ele não rasgar a coxa, né? Porque várias vezes aquela borrachinha rasga a pele. Já tive várias lesões, entre aspas, desse tipo, jogando Society, né? Então, enfim, você ia dar possibilidade para o setor crescer, né? Para o setor crescer e tornar o uso da grama sintética o melhor possível, né? Por que não tem isso hoje? Porque não é padronizado e não tem demanda, né? São o quê? 3, no máximo, sei lá, 5 times no Campeonato Brasileiro, né? Que usam esse tipo de gramado. Então não compensa, né? Agora, se fosse um negócio geral dos 20 clubes, certamente, assim, teria demanda suficiente para que justamente tivessem inovações nesse setor. Isso que eu estou falando, né? Então é isso, basicamente, essa é a minha opinião. Enfim, reiterando o que eu disse no início, não encare de maneira clubística, pelo amor de Deus, é só uma opinião, né? É muito mais econômica, digamos assim, do que clubística ou, enfim, maliciosa, de verdade, né? Mas enfim, sinta-se livre para deixar sua opinião aí embaixo, se você gostou ou não gostou, e compartilhar o vídeo para fazer ele chegar a mais pessoas, tá? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.